E para mim é uma honra estar pregando pela primeira vez aqui com vocês, trazendo uma palavra. Mas como todos os políticos que aproveitam em tempo de eleição, de fazer a propaganda, não sou bem político, mas eu quero fazer a propaganda. Se alguém não me segue no meu canal do YouTube, já convido vocês, me sigam, coloca lá Daniel Adams, e vocês vão estar participando aí desse canal que tem um propósito, toda a honra, toda a glória para Jesus. A minha oração todos os dias, que eu diminua, mas que Jesus cresça, e graças a Deus que esse canal tem abençoado muitas pessoas, já alcançou mais de 10 milhões de pessoas, e eu louvo a Deus porque os testemunhos têm sido maravilhosos, pessoas que iam se matar, recebeu uma palavra, uma live que eu ministrei. Então eu fico feliz, porque esse é a nossa chamada, é ganhar almas para Jesus, e usar essas plataformas é para a glória de Deus, não é para falar mal de ninguém, sim falar de Jesus, porque enquanto nós temos liberdade no Brasil, não podemos deixar de aproveitar essas plataformas, Instagram, YouTube, todas as plataformas que a gente pode utilizar. Vamos ganhar almas para Jesus. E hoje eu quero trazer uma palavra que me deram o tema, falar sobre o reino de Deus. E eu estava meditando em Mateus capítulo 6, a oração dominical, a oração modelo de Jesus, tem tudo a ver, venha o teu reino, né? Eu quero ler o capítulo 6, verso 9 até o 13, fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas eu quero destacar aqui, é o tema desse café aqui: venha o teu reino, venha o teu reino. Eu estava meditando nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é o tema: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Primeira verdade que eu vejo aqui, quando a gente lê Mateus capítulo 6, verso 9, fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Então eu vejo que o reino de Deus se manifesta primeiramente quando a gente tem a visão de Deus. Amém? Se a gente tem a visão de um Deus que é Pai, de um Deus que é maravilhoso, um Deus que se relaciona, e um Deus que é honrado, glorificado com as nossas atitudes, o reino de Deus se manifesta, o governo de Deus se manifesta. Amém? Nosso Pai está nos céus, é um Deus transcendente, mas é o Deus Emmanuel, o Deus conosco, que habita, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em você. Então, amados, quando você tem essa convicção, você busca o Senhor com toda a intensidade, vivendo uma vida que glorifica a Deus. O que é louvor, adoração? Adoração é rendição, é se render, não é somente cantar, adorar, mas é se render para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra nas nossas vidas. Louvor fala de elogiar a Deus. Como você pode elogiar? É tendo atitudes que glorificam a Deus, atitudes de fé. Amém? Eu fico pensando, amado, naquele momento quando o profeta Daniel, ele está numa situação de beco sem saída. Se ele orasse ao seu Deus, viraria a comida de leão. Mas a Bíblia fala, quando ele soube do decreto, ele permaneceu firme na fé.
estava disposto a morrer, mas não abrir mão da comunhão com Deus. Porque, amados, Deus te chamou para o louvor da sua glória, e você tem a oportunidade de louvar, adorar Deus, nas adversidades. Porque é fácil você louvar Deus quando tudo está bem, mas, amados, Deus aprecia o nosso louvor, nossa adoração, quando você está passando um momento de estreito, momento de fornalha, momento de adversidade, como o profeta Daniel, que ele, quando soube que não podia orar, ele orava como de costume, 3 vezes ao dia ao Senhor. E de repente ele estava diante dos acusadores, e o rei Dario, quando soube da situação, que ele caiu numa armadilha de bajuladores que queriam prejudicar o profeta Daniel, que era um homem correto, e a Bíblia fala, amados, que o rei não pôde fazer nada, mas Daniel estava disposto a ser fiel até a morte, e foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou o seu profeta da cova dos leões, mas livrou na cova. Então, amados, o que o Senhor manda dizer para mim e para você, o reino de Deus se manifesta na nossa fidelidade, na nossa obediência diante das adversidades, porque lá na cova, quem estava presente? O anjo de Yahweh, o próprio Senhor Jesus em forma de anjo, cristofania, teofania, que guardou o seu servo, protegeu o seu servo, e o reino de Deus foi manifesto na fornalha. E a Bíblia fala que Dario mandou chamar o profeta para fora, e aqueles que conspiraram contra o profeta Daniel viraram comida de leão, e Deus exaltou ao seu profeta. Então eu vejo, amados, a primeira verdade que eu aprendo aqui na oração do Pai Nosso, como nós podemos atrair o governo de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é vivendo uma vida de fidelidade na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, viver em linha com a vontade soberana de Deus, porque Deus, Ele vai se manifestar a sua glória, o reino, o governo de Deus, quando você permanecer firme diante da presença do Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo você passando pelo beco sem saída, mas Deus está com você. A segunda verdade que eu vejo aqui na oração do Pai Nosso: venha o teu governo e supra as minhas necessidades. É uma oração que você pode fazer diariamente. Mateus 6, verso 11: dai-nos, Senhor, o pão de cada dia. Então eu quero dizer para vocês que está incluído todas as bênçãos. Senhor, dai-me o livramento do dia. Senhor, dai-me a direção que eu preciso. Senhor, dai-me a resposta. Ele tem também a provisão financeira para você naquele dia. Então não fique ansioso com relação ao futuro, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia fala, como está escrito em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, Ele vai suprir as minhas necessidades. Como está escrito em Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Então, se o Senhor diz que nada vai faltar, então confie na soberania de Deus, confia no cuidado de Deus. Você fez uma aliança com Ele, e Ele promete, Filipenses 1:6, que Ele começou uma boa obra, Ele é competente para concluir essa boa obra. Então creia na tua caminhada, na tua peregrinação, Deus tem um suprimento, amém? Então você pode pedir: Senhor, dá-me o pão de cada dia, dá-me a provisão do dia, Senhor, dá-me a resposta que eu estou precisando. Saiba que o Senhor vai atender. Em João capítulo 5, verso 6, fala assim que Jesus estava no deserto, e havia uma multidão que recebeu cura, milagres, prodígios e maravilhas, mas aquela multidão seguia Jesus. E de repente aquela multidão estava num deserto, o povo estava faminto, e Jesus viu a necessidade daquele povo. E Jesus pergunta para um dos seus discípulos, chamado Filipe: como vamos alimentar essa multidão? E ele respondeu de uma maneira racional: vamos mandar tudo embora.
Cada um se vira. Que não tem mercado, não tem padaria para sustentar esse povo. Mas Jesus viu a necessidade. Eu quero dizer para você que Jesus está vendo a tua necessidade. Jesus não somente ele cura, mas ele tem a provisão para você na área financeira. Ele tem uma porta para você de trabalho. Ele tem o milagre, ele manda os cardumes de peixe. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Então nós vemos, amados, que nós podemos pedir: Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Porque ele, como está escrito, ele pode suprir as nossas necessidades, não só emocionais, mas também física. Então nós vemos que Jesus, ele, quando alguém oferece 5 pães e 2 peixinhos, que foi um garotinho que semeou para Jesus, e Jesus levanta para o alto e agradece o Pai por aquele alimento. E os discípulos, eles comentando entre eles: mas o que é isso para tão grande multidão? Só serve para Jesus o alimento. Mas quando Jesus abençoa o alimento e manda os seus discípulos distribuírem o alimento, o milagre começou a acontecer. 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia fala que todos se fartaram. Ninguém ficou com fome. Todos encheram o barrigão. E ainda sobrou. Então eu quero dizer para você que Deus, quando te abençoar, vai sobejar, porque Deus é um Deus de abundância. Por isso, amado, você está andando com Jesus, creia que mesmo no deserto, você tem a oportunidade: Senhor, eu não estou vendo a provisão, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino, porque eu tenho uma aliança contigo. O Senhor é o meu supremo pastor e vai cuidar da ovelhinha. Deus vai cuidar sim, e o milagre vai acontecer. E o reino de Deus é manifesto quando você exerce a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vemos Filipe disse: essa multidão tão grande, não tem como alimentar essa multidão. 5 pães e 2 peixinhos, obrigado, querido. 5 pães e 2 peixinhos, não dá. Mas quando a bênção de Deus, quando Deus abençoa, Deus faz o milagre da multiplicação. A matemática de Deus é diferente do homem. Amém? E saiba, se Ele está presente na nossa vida, Ele vai surpreender os seus filhinhos. Mas o que opera o reino de Deus, o governo de Deus, que manifesta o governo de Deus, é a nossa fé. A nossa fé. Eu creio que todos aqui já entregaram as suas vidas para Jesus, para ser Senhor e Salvador, amém? Amém. Ele entregou, tem oportunidade, mas se você entregou, creia, Ele tem um compromisso com você. Ele está com seus olhos fitos sobre a sua vida 24 horas. Enquanto você está dormindo, Deus está cuidando de você. E Salmo 139, verso 4, fala assim, que Ele conhece os teus pensamentos antes de chegar na sua mente. Ele conhece as palavras que saem da sua boca antes de você falar. Então, se Deus conhece os teus pensamentos, e pensamentos de mais de 7 bilhões de pessoas na face da terra, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Então saiba que o teu problema não passa desapercebido diante do Senhor. Amém. Então nesta tarde eu estou aqui humildemente como um profeta do Senhor, dizendo que Ele tem uma porta para você. Ele tem um caminho para você, porque Ele abre porta onde não existe porta. Ele abre caminho onde não tem caminho. Nosso Senhor Jesus está aqui no nosso meio, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está presente o Senhor, pronto para abençoar o seu povo, porque Ele ama cada um de nós, gente. Ele ama com amor incompreensível, indelével, indescritível, que Ele semeou seu Filho amado. Se Ele não poupou seu próprio Filho, como não vos proverá aquilo que você precisa? Então confie e sinta esse amor que eu estou sentindo no meu coração para compartilhar com vocês. Deus te ama. Amém. E Ele enviou o seu Espírito para habitar em você, para você não ficar órfão e você realizar as obras de Jesus e fazer coisas maiores. João 14, verso
João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Que coisa linda. João 14, verso 13 fala assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. E a Bíblia fala, amados, em Hebreus capítulo 10, verso 19, que nós devemos entrar com ousadia diante do trono de Deus pelo livre acesso através do sangue do Cordeiro e pedir pelos méritos de Jesus. Pai, no nome do teu Filho Jesus, estou na tua presença diante do trono de Deus, me abençoe. Você não tem mérito, mas pelos méritos de Jesus pode pedir. E a Bíblia fala, Mateus 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, e buscais, achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Uma vez eu estava pregando no culto de quarta-feira e o Espírito Santo de Deus falou: dentro de 30 dias eu vou colocar você diante do presidente da República e você vai entregar esse recado assim, assim, assim. O Senhor foi me dando a palavra. E amados, compartilhei até com a igreja. Irmãos, esteja orando que Deus me falou, daqui 30 dias Deus vai me colocar diante da autoridade máxima para entregar um recado duro, mas vou entregar. E não deu 30 dias, eu estava no palácio, fui recepcionado para entregar o recado de Deus. A pessoa recebeu, porque essa pessoa não era nem cristão, não era nem católico, mas entrei e falei: eu vim aqui da parte do Senhor para entregar um recado. E entreguei. E amados, e o chefe do comando maior falou: nunca experimentei uma paz nesse palácio aqui, nunca experimentei. Eu estou experimentando algo sobrenatural, uma paz do Senhor. É o reino de Deus, é o governo de Deus. Aonde você bota os pés no ambiente tem que mudar, amados. Sabe o que aconteceu? Irmãos, entreguei o recado, e quem entregou a vida para Jesus foi aquele chefe do comando maior. Entregou a vida para Jesus no palácio, se rendendo a Jesus como Senhor e Salvador, porque ele experimentou uma paz como nunca tinha experimentado. Então eu quero dizer para você que você pode adentrar na presença do presidente do universo a qualquer hora, a qualquer momento, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. E quando você adentra, saiba que o papai aprecia você, ele olha para você, ele se alegra em você, porque você é filho, você é filha, você é embaixador, você é embaixatriz. Quando você tem essa visão, que aonde você bota a planta dos teus pés, onde você adentra, o reino de Deus se manifesta, o governo de Deus se manifesta. O que você ligar, Mateus 18, o que você ligar na terra é ligado nos céus, o que você proibir na terra é proibido nos céus. Irmãos, uma coisa que Deus está fazendo no meio da igreja, tirando o espírito da timidez, porque às vezes a gente fala: o fulano, a pessoa famosa, e fica idolatrando o homem, apóstolo, pastor. Irmãos, nós temos que admirar é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Então, amado, quando você tiver essa visão, você é príncipe, você é princesa, você foi rejeitado na infância, você foi desprezado pelo teu pai e tua mãe, mas o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Em Efésios 1:3, Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, rejeite o teu passado, rejeite esse espírito de rejeição, porque Deus te levantou para ser voz profética nessa terra. Irmão, certa vez Deus me levou num gabinete de um senador, e o Senhor falou: nesse gabinete profetiza a queda deste homem, que ele vai sair vai deixar de ser o líder do Senado, eu vou destituir esse homem. E adentrei no gabinete, irmãos, acredite se quiser, Deus me colocou no gabinete daquele homem que era o presidente do Senado, e o Senhor me deu uma autoridade: dentro de 30 dias vai ser destituído este homem do comando, de chefe do Senado, vai sair. Não deu 30 dias, o homem caiu.
Você é profeta, você é profetisa. Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou. Porque Deus, Ele fala para você: o justo viverá pela fé. Não viverá por sentimento, não ficará com melindre, porque Deus te dá o recado: vá, não temas, porque você é profeta, você é profetisa, é Ele que vai fazer a obra, e agindo Deus, quem poderá impedir? Quem poderá, quem ousa se levantar quando Deus te dá uma ordem? Elias, quando ele enfrenta Acabe e Jezabel, ele estava debaixo da potente e poderosa mão. Ninguém poderia resistir àquele homem. Quando ele orava: Senhor, manda fogo, que esse exército que vem para cá me capturar, que eles sejam detonados. E o fogo vinha. E ele orava: Senhor, fecha os céus, para que todo mundo saiba que Baal não é o Deus da chuva, não. Irmãos, está faltando na igreja essa ousadia. Ousadia. A visão que você tem de Deus determina a tua autoridade espiritual. Hoje tem demônio botando o crente para correr. Irmãos, quantas pessoas: pastor, ora por mim, porque me falaram que fizeram uma macumba, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu não vou orar. Dobra você o joelho, exerça a tua autoridade. O Espírito Santo de Deus habita em você. Não envergonhe o Espírito Santo. Para de andar por sentimento, ande em fé. Você tem a autoridade de Jesus. A Bíblia fala, Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, ele tem que fugir de nós. Amém? Então, amados, eu quero dizer para vocês que comece na sua casa. Senhor, venha o pão de cada dia, venha a tua bênção, venha o teu livramento, venha a tua salvação para os meus filhos, venha, Senhor. E a Bíblia fala que Deus entra em ação. Deus entra em ação. Outra verdade que eu vejo aqui também: venha o teu governo nos meus relacionamentos. Mateus 6,12: perdoa-nos pelo que nós fizemos errado, como perdoamos a quem fez coisas erradas. Essa é uma versão de uma Bíblia contemporânea, mas essa versão, a minha, a 12, fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, nós queremos que Deus nos perdoe, mas quando alguém pisa no nosso calo, Deus pesa a mão, exerça o juízo. Eu sou teu servo, eu sou a tua serva, Senhor, pesa a mão. Que tipo de oração é essa? Misericórdia. Quem comanda a nossa vida? É o Espírito Santo ou é a carne? Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Amém. Esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Então, amados, Romanos 12, verso 21 fala: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, com perdão. Perdoa minhas dívidas. Jesus lá na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E agora, quando é hora de a gente exercer o ensinamento de Jesus, a gente começa a se justificar: Senhor, o que essa pessoa fez? Ó, Senhor, está difícil perdoar, está muito difícil, mas perdoa. A gente quer juízo para os outros, misericórdia para nós, não é verdade? Como é que você quer que Deus te trate? Com juízo ou com misericórdia? Irmãos, em junho agora, em junho minha esposa sofreu um sequestro relâmpago de 12 horas. Fecharam o carro, sequestraram ela, ficou em 2 cativeiros. E, amados, imagina a minha atenção também, os caras pedindo um Pix, depois descobriram que tinha um valor ainda maior, que era previdência privada. Falar: agora que a sua esposa não vai sair muito cedo. Eu já tinha feito um Pix no valor que eles pediram. Falar: agora eu vi que você tem. E aí ficou aquele terrorismo. Mas essa é a hora que o reino de Deus se manifesta, se eu acionar o reino, se eu agir em fé, se eu agir na carne. Aí, amados, Deus não pode agir, porque
Eu tenho que andar por fé, eu tenho que entregar nas mãos do Senhor o problema. E naquele momento eu entreguei: Senhor, eu me rendo, eu não dou conta, esse problema é teu, Senhor. Aí aqueles textos saltam da cabeça da gente, Romanos 8:28, todas as coisas adversas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Amém, Senhor. Todos esses textos estão aí na minha mente, mas, Senhor, me ajuda na minha fé agora. E, amados, conclusão. Meu filho tinha uma viagem para o Canadá naquele dia. E o horário estava chegando para ele ir para o aeroporto. E a mala foi levada com a minha esposa, com o carro, estava lá a mala dele feitinha, que a minha esposa caprichou na mala. Tudo feitinho, tudo caprichadinho. Ela fala que foi a mala mais bem feita que ela já fez na vida dela, para o meu filho. E eu falei: filho, você vai viajar, você vai com a mala que a sua mãe preparou, que a gente não sabe onde está o carro, você vai, e quando você estiver embarcando no aeroporto para ir para o Canadá, a sua mãe vai ligar para você. Você crê, filho? Eu creio, pai. Então você vai para essa viagem. Deus preparou, está na agenda de Deus, você vai. Deus, irmãos, essa é a hora que você tem que liberar a palavra de vitória. Amém. O reino de Deus entra em ação. A Bíblia fala em Isaías 55, verso 11: a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. A Bíblia fala que Deus vela para cumprir a sua palavra. Quando você ora a Bíblia, quando você ora as promessas de Deus, Deus entra em ação com seus anjos. Amém. Conclusão, amados. Foi achado o carro e a perícia liberou a mala, e óbvio que a minha esposa tinha ido para um cativeiro, e o carro foi abandonado numa favela. Mas meu filho foi para o aeroporto, aflito, mas estava confiante que eu liberei uma palavra: vai em paz, porque Deus está cuidando da sua mãe. Quando você estiver embarcando, ela vai ligar para você. Irmãos, 12 horas depois, aí quando ele estava embarcando para pegar o avião, a minha esposa liga: filho, está tudo em paz, a mamãe está com o papai, e você vai para a sua viagem que Deus preparou. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E, amados, às vezes a gente não entende, vai entrar. A Bíblia fala em João 13:7. O que Deus permite hoje, a gente pode não entender agora. A gente vai entender mais tarde. Porque no cativeiro tinha uma senhora também no cativeiro. E a Mariana pôde não só orar por ela, pôde falar do amor de Deus, e aqueles bandidos estavam lá: eu sei que vocês estão orando, você está orando aí, eu sei, mas eu sei que Deus responde. Irmãos, eu sei de uma coisa: essa mulher que estava no cativeiro vai começar a frequentar a igreja. Às vezes Deus nos leva no fundo do poço para resgatar uma ovelhinha que está no buraco, que estava prestes talvez até morrer, mas foi salvo. E, amados, Deus transforma a maldição em bênção. O dinheiro que eu tive que dar lá do Pix, irmãos, Deus fez um milagre na minha conta bancária. Deus fez um milagre assim, que eu fiquei no vermelho. Eu falei: Senhor, eu sou fiel no dízimo, nas ofertas. Que o teu reino se manifeste na minha conta bancária. Como eu falei, Deus não deixa faltar nada. E Deus fez o milagre na área financeira, que eu estou no azul. Então Deus é fiel. Então eu quero dizer para vocês: venha o teu reino, meus relacionamentos com a minha esposa, com o meu marido. Sabe, às vezes o marido dá um cutucão. Mulher, não fica aí o dia inteiro chateada, brava. Abençoa teu marido e diga: Senhor, eu abençoo
E Deus vai tirar aquele sentimento de mágoa, de ressentimento. Irmãos, o diabo tem tentado de todo jeito interromper nossas orações por causa de relacionamentos truncados. Não te perdoo porque você me magoou. Aí fica aquela discussão. Nós temos que agir com sabedoria, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra principados e potestades. A nossa casa tem que ser uma igreja, tem que ser uma casa de oração. Nossa casa tem que dar a glória de Deus, a presença de Deus, e não podemos dar lugar ao diabo. Então engula o teu orgulho e ceda. Meu esposo, eu te abençoo, minha esposa te abençoo, eu estava magoado, me perdoe. Porque, amados, é muito importante a gente entender a importância de liberar perdão toda hora. Os filhos, pai, perdão, porque eu te magoei, eu te feri. Sempre tem que estar colocando em prática o perdão. Porque, amados, o perdão, ele libera as pessoas. E o mais importante, que eu e a minha esposa, a gente liberou perdão para essas pessoas, a gente abençoou essas pessoas, profetizamos salvação para essas pessoas. Porque eu não teria coragem de subir no altar do Senhor para pregar se eu não tivesse liberado perdão. Então, eu louvo a Deus que a minha esposa, uma pastora também, liberou perdão, abençoou, e não está com nenhum trauma de dirigir sozinha. Pelo contrário, irmãos, quem determina a hora da nossa morte é Deus. E quando chegar a hora da nossa morte, não é o fim, é o começo. A eternidade nos aguarda. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai preparou para você. Como está escrito em João 14, verso 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, já preparei lugar. Amém? Por último, amados, venha o teu governo na minha caminhada. Aqui, verso 13, não me deixem cair em tentação, mas livra-me do mal. Aqui fala, invoque o reino de Deus na tua caminhada, na tua peregrinação. Então nós vemos, amados, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, livra do diabo. Agora nós devemos fazer a nossa parte. Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, porque na nossa peregrinação vai ter obstáculo, vai ter oposição, mas, amado, resista ao diabo, resista às tentações. Não dê lugar à carne, porque nós temos 3 inimigos. O pior inimigo é a nossa própria carne, nosso eu. Outro inimigo é o mundo e o diabo. Então nós temos que estar focados no Senhor. Irmãos, eu tenho falado muito para as pessoas, cuidado com as redes sociais, cuidado com as distrações que o diabo está oferecendo para o idoso, para o jovem, para as crianças. As pessoas estão hoje tão envolvidos nas distrações que o mundo hoje oferece, não estão lendo mais a Bíblia. Hoje os crentes não vêem mais de Bíblia, eles vêm com o celular, mas a Bíblia está aqui no meu celular. Irmãos, vamos estar com a Bíblia, vamos estar com a Bíblia de papel, vamos estar, e vamos ler todo dia. Hoje eu terminei de ler a Bíblia toda ela, já mais de 20 e poucas vezes já li a Bíblia, quase 30 vezes. Todo ano eu tenho o hábito de ler a Bíblia, uma vez por ano, mas ler e ficar, abstraindo lições, ensinamentos, incorporando a minha vida, porque o conhecimento nos liberta, o conhecimento traz libertação para a nossa psique. Hoje, quantos crentes perturbados, porque não conhecem a palavra de Deus? A Bíblia fala, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Deus cura da ansiedade, crise de ansiedade, da depressão. A palavra do Senhor é o melhor remédio. Então nós temos que nos alimentar diariamente. E eu vejo aqui, amados, Salmos 23, verso 5, o Pai prepara um banquete para nós.
diante dos inimigos. Então, na tua caminhada, sabe, os levantes do inimigo, as injustiças, creia, vai chegar um momento, no tempo de Deus, Deus vai preparar um banquete, como preparou para José, colocou os irmãos de José, e quando José se revelou para os seus irmãos, eles ficaram chocados, porque eles viram que o sonho daquele petulante, que eles chamavam petulante, era sonho que veio da parte de Deus. Irmãos, as pessoas vão saber que o Deus a quem você serve é um Deus sério, que te chamou, que te deu poder, te deu autoridade. E ai de quem se levanta contra os escolhidos de Deus. Você é um ungido de Deus, é Deus que te defende, Ele é teu advogado, teu justo juiz. O que aconteceu com os irmãos de José? Eles esperavam punição, mas José falou: eu vos abençoo, vocês foram instrumento de Deus para me chegar onde eu cheguei. Vocês foram instrumento de Deus para chegar onde cheguei. José aprendeu a perdoar seus irmãos, porque se José não tivesse perdoado, ele estaria em um poço de amargura, e Deus não tinha abençoado José. Queridos, você está caminhando para o céu. Nós estamos aqui de passagem. Irmãos, não vale a pena você guardar mágoa, ficar aí com ressentimento, perder bênçãos que Deus tem para a sua vida. Manifeste o reino de Deus, o governo de Deus na sua vida. Irmãos, eu tenho experimentado esse mover do Espírito Santo, porque quando o teimoso se converte, ele é ousado na fé. Sendo filho de pastor, eu falava com meu pai: eu prefiro ser bandido, mas jamais quero ser pastor. Esses teimosos, não quero, você vai receber uma colisão de trem, de trator. E quando me converti, aí falei: Senhor, eu quero experimentar tudo que o Senhor disse que está aqui na Bíblia, eu quero experimentar. E como disse um grande pregador, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu quero experimentar. Amém. Sabe o que é você chegar num encontro e ver uma pessoa que estava numa depressão profunda, que não tomava banho mais, um jovem que veio lá do Japão, e os pais trouxeram, não interagia mais com ninguém, estava fora da casinha, e o Senhor me toma em japonês, entreguei um recado em 20 minutos em japonês. Irmãos, toda a família se converteu, toda a família foi batizada, e aquele jovem que ia se suicidar, ele entregou a vida para Jesus, e até hoje, já se passou mais de 3 anos, essa família toda foi resgatada pelo poder de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, Eu louvo a Deus, porque Ele capacita os seus escolhidos. O reino de Deus se manifesta se você está no centro da vontade de Deus, se você está em obediência a Deus. Então eu quero hoje fazer um momento aqui de oração, porque todos vocês têm muitos convidados que vieram aqui para a igreja, e com certeza, se tiver alguém que ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador, você tem oportunidade. Hoje eu fiz uma live falando de 15 sinais evidentes da volta de Jesus. É de ficar assustado, gente. E aí foi uma palavra dura para os crentes que estão tão relapsos na vida cristã, mas foi uma mensagem que trouxe assim, um despertamento. E eu quero dizer uma coisa, gente: Jesus está às portas. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você tem oportunidade, porque um dia o pastor Lamartine, que entregou a vida para Jesus, foi batizado nessa igreja. Hoje Deus está levantando para ser uma voz profética nesse Brasil e no mundo. Então eu louvo a Deus, porque através da vida dele muitas pessoas estão chegando a Jesus, através das redes sociais que Deus está usando ele. Mas você está tendo oportunidade hoje. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Eu quero saber se há alguém que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, porque o reino de Deus, ele vem habitar dentro de você. O reino de Deus já está dentro de você. Quando você entregou a vida para Jesus,
o reino de Deus habita em você. Glória a Deus, todos aqui já entregaram sua vida. Amém. Então eu quero fazer o segundo momento agora da oração. Se você puder ficar em pé, eu já estou terminando, porque eu sei que alguns já estão com fome, o café já está chegando. Nós vamos agora fazer uma oração simples, mas singela. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita, que milagre que você está pedindo para Deus. Mas saiba que milagre é a especialidade de Jesus. Amém? Hebreus 13, verso 8, ele é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Talvez você está aqui, só Deus sabe como você se encontra. Talvez você está aqui e tenha pensado em suicídio. Talvez você está aqui e teu casamento está um caos. A tua alma deve estar, somente o Espírito Santo de Deus sabe como se encontra a sua alma. E você está questionando, o que eu estou fazendo neste lugar? O Espírito de Deus te trouxe aqui, para que você saiba que Jesus, Ele não esqueceu de você. Você está na palma das mãos do Senhor. O mundo está em crise. Os economistas estão pessimistas. Mas eu quero dizer uma grande verdade: o céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Que você diga: Senhor, eu quero ter essa visão do reino, do governo de Deus na minha vida. Eu quero botar a planta dos meus pés, como está escrito em Josué 1:3, todo lugar onde eu pisar a planta dos meus pés, esse lugar é vosso, esse lugar é abençoado. E não tem demônio que possa resistir quando eu tenho essa convicção: aonde eu pisar a planta dos meus pés, esse lugar é abençoado, porque eu levo a presença de Deus, eu levo a presença de Deus, o Espírito de Deus habita dentro de mim. E eu posso todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus me fortalece até nas provas, até nas dificuldades. E quando me achar incapaz, é Ele que capacita os seus escolhidos. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai, que nesta tarde estão pedindo socorro, Pai, livramento, pedindo: Senhor, que o teu reino se manifeste na minha casa, trazendo ordem, trazendo paz, trazendo restauração, restituição, porque onde Jesus andava, os mortos eram ressuscitados, os cegos enxergavam, os mudos falavam. Senhor, nós temos a autoridade que o Senhor nos confiou: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, e os sinais miraculosos te seguirão. Em meu nome falarão novas línguas. Se pegarem serpentes e escorpiões, não lhe fará dano algum. Porão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Senhor, que hoje o Senhor tire de nós, Senhor, toda a timidez. Que possamos, Senhor, viver, Senhor, um evangelho que glorifica a Deus, que invoque o reino de Deus, o governo de Deus. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que hoje o Senhor abra nossos olhos, que possamos andar na dimensão do poder de Deus, Pai. O mundo, Senhor, saberá que os crentes, Senhor, não são, Senhor, ó Deus, tímidos, covardes, mas são, Senhor, aqueles que manifestam o amor de Deus, são aqueles que manifestam os sinais do Senhor, sinais miraculosos. Senhor, o Senhor vai levantar uma igreja guerrida, uma igreja que não tem medo da morte, uma igreja que não tem medo das ameaças, como a igreja primitiva, quando era ameaçada, orava para Deus dar mais poder, então orava para Deus cessar a perseguição, orava para Deus dar mais poder, mais ousadia, mais autoridade para pregar o evangelho. Assim, Senhor, nós somos os confins da terra, o evangelho chegou até o Brasil, porque aquela igreja não tinha medo, não estava com o coração preso às coisas deste mundo, não estava com o coração
voltado para a vaidade, e sim, ó Deus, o que importava é fazer a obra do Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, a partir de hoje, a profetizar na nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, meus filhos, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa desfrutaremos da glória do Senhor. Pai, eu quero declarar hoje, ministérios, Senhor, sejam acordados, sejam despertados de cada machara bacaia, reba, suma, nagaraba, suri, canta, namahaia. Levanta os ministérios, ó Deus, levanta os mestres, levanta os pastores, levanta, Senhor, os evangelistas, levanta, Senhor, ministério do socorro, ministério dos milagres, levanta, Senhor, os ministérios, Senhor, que nós possamos fazer diferença na nossa igreja, Pai. Na nossa igreja, Pai, não ficar achando defeito na igreja, não achar defeito no pastor, criticar o pastor. Chega, porque isso ofende a Deus, porque o Senhor, Ele fica entristecido quando nós julgamos, e nós não fomos chamados para julgar, e sim para abençoar, para fazer parte do corpo. Ó Deus, que o Senhor levante esta igreja, Senhor, esta igreja que venha salgar a Lapa, que venha salgar esse bairro, Pai, que venha conquistar os vizinhos, Pai, que a Tua glória, Senhor, seja manifesta nessa igreja, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Eu profetizo na vida de cada pessoa que veio aqui para esse café, Pai, que o Senhor encha com o Teu Espírito Santo, encha com alegria, encha, Senhor, com o Teu poder, Pai, porque eu declaro hoje, começa um novo tempo, Pai, um tempo de restituição, tempo, Pai, de novidades, Pai, tempo de boas notícias, Senhor. Tem pessoas cansadas, tem pessoas abatidas, tem pessoas que perderam a alegria até de viver, mas hoje o Senhor está renovando os que estão cansados. O Senhor está fazendo teus filhos voar como o voo da águia, Pai. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, não serão confundidos, não serão envergonhados. Eu abençoo teus filhinhos, Pai, e declaro hoje: o avivamento chegou, o avivamento chegou neste lugar, o avivamento chegou neste lugar. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, derramar do teu Espírito, derramar do teu Espírito Santo. Batiza o teu povo, o batismo do amor, o batismo do fogo. Libera as línguas, libera as mãos, libera, Senhor, os ministérios, no nome de Jesus. Aleluia.